Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que congregam conosco da fé espírita. Hoje, então, pedindo humildemente, para adentrar os lares de vocês, para que possamos colocar uma aguinha para ser frutificada e ouvirmos algumas preces, numa sessão de preces e radiações, neste momento que muitos de nós, mas muito mesmo, se não todos, estamos passando por momentos muito difíceis, Com este isolamento, com essa pandemia, com as incertezas, A gente tinha combinado que essa semana, então, seria, como foi um trechinho de cada uma das obras básicas. Hoje nós falaríamos, então, sobre a nossa quinta obra básica, a Gênese, segundo o Espiritismo, as predições e tudo, mas eu resolvi alterar em função de que notei, em diversos companheiros que entraram em contato, pelos meios televisivos e tudo mais, que as relações entre as pessoas, entre os casais, com esse isolamento e todos os problemas que trazem o entorno, dessa pandemia, estão afetando as relações de família. Então eu resolvi deixar a Gênese para um outro momento, que é uma obra bastante complexa, que demandaria um grande tempo, tá? E que eu quero fazer uma síntese bem boa para vocês, assim, para que fique mais fácil o entendimento e até para revisar para aqueles que já conhecem, Sempre é importante a gente voltar no estudo, Então eu resolvi falar hoje sobre os relacionamentos, sobre a família. Para isso, então, eu vou utilizar depois este livro, Espiritualidade nas Relações, que é de diversos autores espíritas, Diversos palestrantes, a grande maioria aqui do estado, Que foi o tema do nono Congresso Espírita em 2017, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, tá? Então tem um capítulo que fala especificamente da família, recomendo muito esse livro, porque tudo aqui vai falar da espiritualidade em qualquer tipo de relação. Então, um tema importantíssimo para nós, em todos os momentos e em todos os nossos relacionamentos, Agora então, para que a gente possa iniciar, a gente sempre inicia com um anjo consolador nos enviando uma mensagem, Vamos ver qual é o anjo de hoje, depois lemos uma outra mensagem ali, até começarmos a nossa sessão de preces e radiações, para depois adentrarmos o tema, Então vamos ver qual é este anjo, tá? É o anjo da parceria. Olha só, tem muito a ver com o nosso tema, Então, diz assim, ó, quando há parceria, não existe dominação. As partes envolvidas em uma mesma situação comungam suas habilidades e talentos para criar uma meta compartilhada. Caminhar juntos em direção a essa meta, conscientes do processo que isso implica, é a verdadeira parceria, na qual os opostos descobrem que são absolutamente complementares. E aí o anjo da parceria nos deixa então uma reflexão para que a gente faça no âmago do nosso ser, vocês repetem ela, depois que eu aqui proclamar, Ela diz, cada ser que encontro é o meu parceiro aqui e agora. Vamos pensar bem assim, meus irmãos. Cada ser que eu encontro é o meu parceiro aqui e agora. Seja o parceiro das relações de casamento, seja parceiro de amizade, de trabalho, de estudo, de vizinhança, Tem então muito a ver com o que nós vamos falar. Vamos ver aqui então, nesse livro que eu sempre falo, que é do João Nunes Maia, um livro de preces, pela inspiração do Espírito Miramês, E ele fala assim daquilo que a gente está vivenciando agora, que se chama Nas Horas Difíceis. Então, Jesus, há momentos, Divino Mestre, em que somente a inspiração nos ajuda a nos libertarmos dos problemas difíceis. Somos todos qual o paralítico na porta formosa do templo, onde João e Pedro encaminhavam as pessoas para orar a Cristo. O paralítico, emaranhado em difíceis problemas, além de ter os membros atrofiados, só tinha uma esperança: o Cristo. E por isso correu para a porta da Casa das Orações,
a fim de ser curado pelos discípulos do Senhor. Nós estamos cheios de dificuldades, não é, Senhor? Problemas morais, problemas físicos, emocionais, financeiros, sociais, afetam a nossa organização psíquica. Problemas que perturbam os nossos ideais mais nobres na vida sobre a terra. E problemas até espirituais que nos impedem de conhecer mais um pouco da verdade. Recorremos a vós nessas horas difíceis para que possamos, com a vossa ajuda, confiar mais no nosso futuro. Jesus, somos paralíticos na conduta. Em comparação com os grandes santos, os respeitados místicos, mestres, que são evangelhos abertos para os que têm a felicidade de lê-los e senti-los como tal. Somos pobres de virtudes e essa deficiência nos impede de andarmos como discípulos do Senhor. Estamos sentados à porta da vida eterna. Jesus, estamos esperando que os vossos discípulos entrem e nos falem como nesse momento. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Levanta-te e anda, disse Jesus ao paralítico, né? Se tivermos fé, então, começaremos a andar no serviço do bem, recuperando-nos das nossas deficiências e aumentando o nosso amor para com todos os nossos semelhantes. Este momento nos pede amor e compreensão, mas é necessário que andemos no físico, no psíquico, no emocional e no espiritual, à maneira dos chamados pelos céus, servindo de outros tantos poços, como no caso da samaritana, de modo que, bebendo da água divina, nunca mais tenhamos sede, e acima disso, tornando-nos poços vivos, onde outros poderão beber como antes fizemos. Jesus, o mundo e todos nós que nele habitamos estamos cheios de dificuldades, mormentos que não se lembram da oração e da caridade. Pedimos para que todos e para que a vossa luz ilumine esses corações, clareando os raciocínios, para que possam sentir entusiasmo pela prece, amor e esperança pela vida. E nós outros, que já começamos a orar, que se faça alívio em nossos caminhos e em nossos lares, que os problemas mais difíceis nos favoreçam com intervalos para pensarmos, refletirmos no bem, na justiça, no amor e na caridade. E que neste clima nasça a esperança de que somente orando é que sentimos melhor a bondade de Deus e uma visão mais ampla da verdade. Pedi e obtereis. Né? Este é um capítulo do Evangelho, é uma afirmação que Jesus fez. Né? Firmamos então nesta promessa evangélica e pedimos forças novas para enfrentar todos esses problemas difíceis desse momento da humanidade e as lutas emaranhadas, porque sabemos que tudo está em vós para todos nós. Que as vossas bênçãos, Senhor, se transformem em alegria para todos nós e essa paz para a terra, para os homens e a cura da humanidade. E assim, irmãos, irmanados então, por essa música inspiradora, pelos espíritos amigos, nossos mentores que estão em cada um dos lares de vocês, vamos agora, sem nenhum ritual, descruzar os nossos braços, as nossas pernas e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade e rogar que, infelizmente, como eternos pedintes, né, mas também louvar e agradecer tudo aquilo que nós temos, né? Então, neste momento, podemos colocar uma aguinha ao nosso lado para ser fluidificada pelas entidades espirituais, podemos fechar os nossos olhos, se assim quisermos, e assim ficarmos mais relaxados, né? Então, vamos dar início à nossa sessão de prece e radiações. E depois, o nosso tema de hoje, que é a espiritualidade nas relações. Então, emanados num único pensamento de amor e paz, damos as boas-vindas aos irmãos nos seus lares e oremos com muita fé pela superação das nossas provas, pelo bem-estar dos irmãos desencarnados, pelos nossos lares, pela família terrena, pelos doentes do corpo e da alma
pelos aflitos, os desvalidos, enfim, por todas as dificuldades. Que os trabalhos fraternos desta noite possam contemplar a todos, elevando o que há de melhor em seus corações. Começaremos então com a prece de abertura. Deus Pai, amado e amigo, seus filhos de mão dadas unem-se para agradecer cada instante de trabalho na seara do bem e do próximo. Senhor Deus, o mundo chora, mas a presença do seu Filho querido Jesus é bálsamo e remédio para todas as dores. Muitos homens ainda endurecidos o ignoram. Mesmo assim, almas pecadoras de ontem estão reunidas nos lares para lutar pela melhoria de cada ser e trabalhar no alívio dos tormentos. Pai, os nossos corações estão repletos de esperança, pois sabemos que amando seremos amados, compreendendo seremos compreendidos. E no mundo de hoje e de amanhã, que a impiedade que domina os seres, fazendo investir contra os próprios irmãos, será transformada logo em perdão através dos exemplos vivos dos missionários terrenos. Senhor, ajude-nos a afastar-nos da escuridão, dos maus pensamentos, dos vícios de toda ordem, das ilusões travestidas de sonho. Seguindo nessa profunda reflexão, através de orações, irradiemos para nós, o nosso próximo e os nossos lares. Ajuda-nos, Pai de bondade, fazendo-nos entender as parábolas evangélicas de Jesus, o professor maior que veio à Terra nos ensinar o amor. Deus, Pai de bondade, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, disse Jesus, né? Pediu Jesus, então, isso há mais de 2020 anos atrás, né? E até hoje não sabemos que os atos errados nos ferem e nos destroem. E que quando a terra veio, Jesus, ele ensinou a cada um de nós o respeito pelo próximo. E isso só iremos entender quando soubermos respeitar a nós mesmos. Jesus também disse que nem tudo poderia ser dito e que o Consolador viria tudo esclarecer, pois mais receptivo nos encontraria. E este é o momento, né? A era da espiritualidade, né? O Consolador está aqui, que é o Espiritismo, né? Hoje, Senhor, recordamos a parábola que nos fala que o mal é o que sai pela boca e não o que entra. Não compreendendo essas palavras, muitos envenenam o corpo carnal e suas mentes. Senhor, meu Deus, perdoai-nos pelas nossas blasfêmias. Jesus que se referir aos alimentos que damos aos nossos pensamentos, palavras e atos. Ele quis dizer que tudo que entra, se não estivermos vigilantes, pode retardar nossa evolução e o que sai pode envenenar a nós mesmos e ao próximo, nos levando ao sofrimento, ao ranger de dentes e habitar o vale das sombras, até a redenção de nossas almas pelo perdão sincero. Vamos fazer uma prece pelos enfermos e pelos aqueles decaídos, né? Uma curtinha prece, né? Ó Jesus, aqui tem as nossas mãos. Elas estão todas oferecidas a Ti. Faz com que elas sejam um amparo e um remédio para aquele que, esquecido das Tuas mãos, mutilados, se encontram diante das doenças e da dependência dos vícios que atraíram para si. Jesus, que cada espírito se transforme em uma centelha de luz, clareando todas as consciências e ajudando a si e ao próximo. Que assim seja. Agora vamos então fazer uma prece muito sentida pelos nossos lares e familiares. Mentaliza a tua casa, peça por peça, cantinho por cantinho, onde tu habitas, e como uma limpeza que a gente faz, aquela limpeza física, façamos uma limpeza espiritual, tirando todos os miasmas, os desconfortos, as brigas e os desentendimentos, né? Dizendo o seguinte: não permita, Senhor, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado por não encontrarmos meios de auxiliar. Abençoa e limpa nossos lares de toda a negatividade, deixando fluidos benéficos de muita compreensão e fraternidade. Faze, Jesus, que todas as crianças, jovens e idosos encontrem no lar o apoio, o amor e a tua presença. Que todos os pais de família se unam na oração
esquecido das vaidades, mas conscientes de que hoje, principalmente os jovens e as crianças, necessitam de um amor imenso para se salvar dos desvarios da vida cotidiana. Ajude espíritos protetores, todos os pais a saírem da inércia, que eles possam olhar em redor e encontrar os filhos ainda puros, necessitando de proteção para não resvalarem no abismo dos erros e dos vícios. E aqueles pais e companheiros onde reinem a discórdia nos lares, lembre que as famílias são o seu cadinho redentor. Que a dor, a desavença, o desespero e a tristeza não sejam mais sua companhia, porque despertados pelo Evangelho no lar, se unam e percebam que nunca estão sozinhos, que toda a espiritualidade luta pela paz nas famílias. Oremos agora pelos desencarnados, né? Deus, como te agradeço o perdão para meu espírito. E eu que um dia tive um corpo de carne, habitei esta terra, agora peço o teu amparo na estrada da vida, que continua para mim e para os que ficaram, que tenho a certeza que nossas afeições permanecem, só que em outra dimensão. Precisamos todos evoluir nas horas das dores e das alegrias. Abençoa a todos com teu amor de Pai, dando-nos a conformação que logo ali adiante nos reuniremos novamente num caminho talvez melhor de paz e esperança. E assim, encerrando este trabalho de prece e irradiações, vamos formular uma última rogativa. Senhor, aqui nos encontramos, irmãos pequeninos e amigos, tendo a certeza de que só Tu podes ensinar e oferecer a estrada da doutrina espírita, que nos vai guiar até a nossa chegada aos braços do Pai. Ajuda, Senhor, teus servidores, que humildemente, como médiuns, te solicitam trabalho, porque servir é encontrar a paz de caminhar lado a lado. Então, agora, irmãos, vamos pedir paz e muita luz aos nossos lares, todos os nossos relacionamentos familiares. Então, abordando um capítulo desse livro, Espiritualidade nas Relações para Viver e Conviver em Paz, eu escolhi aqui um tema abordado em 2017, aqui no 9º Congresso Espírita, pela Miriam Mazotti Duzzi, né, uma médium que está abordando então esse tema para nós, muito importante nesse momento, e como eu disse ali no início, que estão acontecendo tantas desavenças dentro dos lares, né, por N motivos, né, a partir desse confinamento que muitas pessoas, muitas famílias estão passando, né. Prestem bem atenção nessa primeira passagem, que é quando Jesus vai fazer o primeiro evangelho no lar, que é na casa de Pedro. Então, antes ele faz algumas perguntas para Pedro e faz algumas analogias que nós vamos ver como são pertinentes ao tema, né? E que o tema é educando a afetividade no relacionamento familiar. Então, vamos lembrar dessa passagem. Disse Jesus a Pedro: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Responde o apóstolo. Pensou os momentos, hesitou e disse: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não conseguirá aperfeiçoar a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também, Pedro, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E lembrando, meus irmãos, de que nós estamos encarnados nesse cadinho redentor que é a família, com aqueles espíritos pelos quais nós temos que adentrar essa escola da vida e esse laboratório que é a família dentro do lar, para nos aperfeiçoar justamente com esses irmãos, que muitas vezes foram nossos inimigos no passado, né? Então, o espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, relata-nos o lúcido diálogo de Jesus com Simão Pedro, como vimos acima, né? Introduzindo reflexões que subsidiariam a realização do primeiro culto cristão do Evangelho no lar da história da humanidade. Relevantes alertas desmembraram-se em necessárias lições de vida, orientando os corações humanos ao processo educativo de autoaperfeiçoamento, tendo como cenário o ambiente doméstico. Uma primeira escola e o primeiro templo da alma. O lar é compreendido como berço de aprendizado redentor, formador de caracteres, compartilhados com o mundo social, impactando o nosso progresso. Oportuno e intencional encontro de almas. Isso foi tudo programado no mundo espiritual, não foi ao acaso o encontro daquele casal para gerar aquela família. O núcleo familiar, então, integra em seu seio espíritos que reencarnaram para diferentes aprendizagens, em conformidade com os esclarecimentos oferecidos pelos espíritos superiores, na obra basilar da doutrina espírita. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, diz Kardec na questão 385 do Livro dos Espíritos, né? Tão integrados em real entrelaçamento de almas, expande-se a família espiritual a partir das oportunidades de convívio com aqueles entes que deveriam ser queridos, né? Seguindo zeloso planejamento, reencarnam no mesmo lar com bagagem de afinidades e diferenças, cada um trazendo a sua malinha do passado, né? Consolidada ao longo de séculos, histórias de conquistas, histórias de desafios, de felicidades, de tristeza, de decepções, de sucesso, vinculações de créditos, de débitos, culminando no reencontro atual. O Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta de forma clara a vinculação espiritual da família, marcada por simpatias ou antipatias do passado. E nós sabemos que a família terrena não é, muitas vezes, a família ideal, né? Porque ali estão justamente encarnados espíritos antagônicos ou que faliram junto no passado, né? Então, os que encarnam numa família, está lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 8, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são na maior parte das vezes, espíritos simpáticos, porém nem sempre, né? Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, ou também por desafeição, né? E pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros também, que seja a primeira encarnação entre eles, né? Espíritos terrenos, né? Afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes servem de provação. Não são os da consanguinidade, como eu disse antes, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideais e de almas, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Porque o espírito, ele
é anterior ao corpo, né? Ele já viveu muitas vidas, já teve muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitos esposos, muitas esposas, né? Então esse aqui é o quadro do momento apenas, né? O irmão X, na obra Lázaro, Redivivo, ratifica e sintetiza oportunas reflexões ao abordar a temática da preparação familiar. Ele diz: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, como eu disse agora há pouco, né? São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo, né? Então, aqueles espíritos mais afins, né, na forma de esposo, esposa ou de filhos, né? São aquele nosso crédito, né? Então, o Instituto da Família é aquele cadinho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual, né? Continuando, expandindo-se da relação filial às demais relações intrafamiliares, reconhece o encontro de espíritos que levam consigo pluralidades de enredos, verdadeiras peças teatrais, né, de vida, né, em diferentes cenários, protagonizados pelos mesmos personagens com diferentes figurinos. Então, ora estamos homens, ora mulheres, ora pais, ora mães, ora filhos, ora irmãos, né? A ampliação de consciência proporcionada pela doutrina espírita convida-nos, enquanto aprendizes, a ressignificarmos as relações estabelecidas no ambiente doméstico, propondo-nos a sermos pais para além de termos filhos e sermos filhos para além de termos pais, e a sermos irmãos para além de termos irmãos. O convite a ser transcende o aspecto estrutural da árvore genealógica a qual nos inserimos e leva-nos a adotar posturas afetivas e efetivas de valorização dos vínculos não por acaso estabelecidos na atual experiência reencarnatória, mas bem programados lá no mundo espiritual. Imbuídos dessa percepção, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, afirma: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, o nosso lar, né? Em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. E completa que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, destacando a relevância de se fortalecer os núcleos familiares para se garantir o fortalecimento moral da humanidade. Sob tal ótica, o esforço da vivência do amor estimula-los a uma ação integrada de fortalecimento desses laços familiares, nos diferentes arranjos existentes, né? Arranjos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, convocando-nos a refletir não apenas sobre o mundo que desejamos deixar para os nossos filhos, mas em especial sobre que filhos desejamos deixar para o nosso mundo regenerador, né? A Terra está nessa convulsão, caminhando para a regeneração. Aprendizagens familiares e repercussões sociais. Então, vamos ver mais um pedacinho aqui, né? Mas eu convido todos a ler na íntegra essa obra, né? Por assumir papel estruturante na constituição do ser, as relações familiares tendem a repercutir nos diferentes campos da vida social, imprimindo hábitos que carregam em seu bojo as concepções existenciais que os indivíduos vivenciam no âmbito doméstico, né? Referências de conduta, formas de comunicação, percepções de mundo diferentes, né? Visões de futuro, concepções de vida, vivência de valores, dentre outros aspectos constitutivos da personalidade humana, são fundamentalmente consolidados a partir desses vínculos familiares desde a primeira infância, sendo a família, então, o núcleo de referência no qual os espíritos recém-reencarnados encontram parâmetros para novas experiências da sua encarnação. Tal processo não se constitui fácil, e por meio da absorção passiva dos elementos com os quais a criança convive,
mas muito pelo contrário, dá-se de modo ativo, integrando-se às experiências atuais a todo o acervo espiritual passado daquele espírito, que agora está em forma de criança, mas que é um espírito que já vem de muito, né? Então, integrando as experiências atuais ao seu acervo espiritual, psíquico e emocional, de modo a contribuir para a formação de novas concepções, para a construção de novas ideias, para a adoção de novas condutas coadunadas aos novos objetivos existenciais, que deverão se materializar nas práticas cotidianas, de amor, de esperança, de fé, de solidariedade, de compaixão, né? Com o apoio do grupo familiar. Nesse processo, o esquecimento temporário do passado representa um abençoado recurso da pedagogia divina, favorecendo então a ampliação do espectro de possibilidades de ação, a abertura dos novos contextos e a flexibilidade perante os caminhos que se apresentam. Porque se não houvesse, pessoal, essa pedagogia divina do temporário esquecimento do passado, nós olharíamos para os nossos parceiros, os nossos filhos e veríamos todas as nossas experiências pregressas e muitas vezes os algozes, né, que fomos ou as vítimas que fomos daqueles algozes, né? Então, o véu do esquecimento é muito importante para o perdão e para o refazimento das relações. No microcosmo familiar, sob uma lente de aumento, né? Aumentam-se então as qualidades, às vezes os defeitos, principalmente os defeitos dos outros, né? Identificando então a diversidade do macro social, né? Do macrocosmo social, resultante do agrupamento de singularidades existenciais em diferentes estágios, né? Cada um está num estágio espiritual diferente, né? Manifestados pelos múltiplos interesses, pelos múltiplos talentos e necessidades individuais, né? Então, às vezes a gente vê, né, no mesmo lar, que aquele filho parece que não tem nada a ver com aquela família, parece até haver mais com uma outra família ou com seus amigos e tudo mais. Tudo isso é pela questão justamente dos estágios que nós estamos espirituais e das afinidades ou das desafinidades que tenhamos dentro do nosso cadinho redentor. Mas nada justifica e é justamente onde não há o entendimento é que nós temos que buscar essa superação. O espírito Joana de Ângeles ratifica tais reflexões ao afirmar que a família tornou-se a célula máter do organismo social onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito, despertando para as realizações superiores da vida, né? Isso foi ditado pela Joana de Angelis em 1994, numa palestra do Divaldo, né? Então, vamos ver se dá para nós falar sobre alguns desafios do microcosmo familiar ainda, né? Então, dando meio que um resumo, assim, né? O lar é a escola das almas, né? O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno reparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, que somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, né? Que trazemos conosco, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são apenas lições, né? Isso Chico Xavier falou em 2012, né? Eu gostaria também, assim, de lembrar que a família está sempre num processo educativo, né? Porque estamos na escola da vida, né? O espírito Benedita Fernandes, ao refletir sobre a urgência da educação dessas novas gerações e a relevância da família nesse organismo social da Terra, ela afirma: santuário dos pais,
escola dos filhos, oficina de experiências, o lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Nele cadeiam-se os sentimentos, limam-se as arestas da personalidade, acrisolam-se os ideais, santificam-se as aspirações e depuram-se as paixões, e formam-se os caracteres numa preparação eficiente para os embates inevitáveis que serão travados quando dos relacionamentos coletivos na comunidade. Então, nós somos preparados no lar para enfrentar depois todas as tribulações das comunidades onde nós estamos inseridos. Isto, porém, quando o lar, por sua vez, estrutura-se sob os alicerces éticos morais, dos deveres recíprocos, cimentados pelo amor e edificados com material da compreensão e do bem. Eu queria que a gente não esquecesse também, pessoal, assim, que certa feita eu li no livro A Civilização do Terceiro Milênio, do nosso querido irmão tão iluminado, né, Pietro Baldi, que numa passagem eu nunca esqueci, sempre relato assim nas minhas palestras, dependendo do assunto, né, que ele diz uma certa altura assim: maridos suportem suas mulheres, mulheres suportem os seus maridos. Mas eu diria assim, que ele estava dizendo não só suportem, né? Porque suportar não é progredir, né? Não é passar por cima disso, né? Então, além de suportar, transformem esses parceiros em verdadeiros anjos da parceria, como nós vimos antes ali. Então, educação, em síntese, é uma evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo e todo o seu esforço, né? É a lei universal adequando-se ao homem com a sua essência, mesmo na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. Então, quando nós tivermos conseguido fazer a educação dos nossos sentimentos, então passar por todo o processo de autoeducação, tirando, como eu digo sempre, assim, aquele velho homem, aquela carapaça que não nos serve mais, e adquirindo um patamar mais evolutivo, nós vamos compreender mais os nossos parceiros e, consequentemente, vamos ter um lar mais harmonioso, filhos mais em paz, irmãos dos seus pais, em princípios, em trajetória, né? Não pensando assim de que somos donos dos nossos filhos, né? Nossos filhos são espíritos, irmãos de jornada, né? Assim como os nossos parceiros também são nossos irmãos de jornada, com os quais nós temos que conviver, aprender, se harmonizar, principalmente neste momento tão difícil, né, que estamos passando da transição planetária, mas em especial este episódio que nós estamos vivendo dessa pandemia do Covid-19, né? Que cada um e cada uma nos seus lares possa, neste momento de confinamento, buscar no outro a compreensão. Tá todo mundo usando máscara, né? Então vamos olhar mais os olhos do outro, porque às vezes sem máscara a gente nem presta atenção, né? Então agora, com as máscaras, a gente concentre no olhar do outro e busque, através do olhar, chegar na alma daquele irmão e ver quais as dificuldades pelas quais ele está passando, o que nós podemos auxiliar como irmãos de jornada. E se um dia nós vivemos um romance, né, vimos aquela pessoa como parceiro de vida e depois, pelas nossas imperfeições e deles, pelos desgastes da vida, a gente acaba se apartando um pouco. Então, vamos tentar usar este momento como reflexão de tudo o que está acontecendo à nossa volta, que é para o bem da humanidade, por incrível que pareça. É para separar o joio do trigo, né? Então, aqueles que não podem mais estar aqui vão migrar para outros planos e nós vamos seguir a nossa jornada, né, também aqui, mas vamos tirar lições deste momento que a gente está vivendo. E este livro aqui
Poderia continuar mais um pouco, né? Mas aí estaria cansando os irmãos. Este livro é uma obra maravilhosa da espiritualidade nas relações. Às vezes a gente não percebe noutras relações que a gente tem, de amizade, de vizinhança, que tem que ter espiritualidade em tudo, né? Nós somos espíritos imortais e estamos aqui numa passagem, numa troca de conhecimentos, de aprendizado, né? Ora aprendemos, ora ensinamos, né? Ora somos alunos, ora professores, né? Mas sempre com entendimento e a compreensão. Este livro aqui, ele muito bom e foi o tema, como eu disse, do nono Congresso Espírita em 2017, onde foi assim de um profundo aprendizado. No final, até eles pediam que a gente assim escrevesse uma cartinha para uma pessoa que já partiu e que com o qual a gente não conseguiu dizer tudo aquilo que a gente gostaria de dizer, que a gente está grata a essa pessoa ou até que a gente teve alguma desavença e tudo. Então foi muito maravilhoso mesmo. Foi um momento assim ímpar, como foi depois agora em 2019, o outro congresso espírita que oportunamente então a gente vai falar. Então, vamos por aqui, dando então o nosso encerramento, né? E desejando a todos, então, muita paz, muita harmonia nos seus lares, né? Muita reflexão, muita oração, muito evangelho no lar, trazendo essa conversa, Jesus para dentro da nossa casa. Um aprofundamento dos estudos da doutrina espírita, e este é o momento ideal para a gente estudar e botar na prática. Então, meus irmãos, vamos encerrando por aqui. E na próxima semana, então, estaremos trazendo outro tema, né? Que pode ser encontrado no YouTube, no nosso canal, ou então no Instagram do Grupo Espírita Lar da Caridade. Então, paz e luz a todos, tá? Que tenhamos força, coragem e esperança nesse momento difícil para superar todas as dificuldades. E olhar no outro e ter sempre a compreensão de almas amigas, almas irmãos, que não estão ali por acaso, estão ali num grande projeto da arquitetura espiritual. Que assim seja.